E agora começa o programa onde a saúde é a estrela. Mas, na verdade, nesse programa a gente vai falar da saúde de quem acabou de entrar de férias. Eu sei que, seus filhos entraram de férias e nem todos os pais conseguiram entrar no mesmo ritmo. E aí fica a criança em casa, aí um cuida, outro cuida, é casa de vô, casa de vó. E quando viu, tem produto de limpeza ali perto do chão, pilha, bolinha de gude, brinquedinho da China que solta a rodinha. E aí é nesse momento que acontecem a maioria dos acidentes domésticos com crianças. Então, para resolver isso, a gente trouxe uma otorrinolaringologista para falar, então, dos principais problemas que acontecem quando o seu filho não está na aula e está em casa o tempo inteiro sem fazer nada. Quem acha que está o tempo inteiro fazendo alguma coisa? Então, todas as dicas depois da vinheta. E a gente já está aqui no estúdio com uma das nossas sócias, a doutora Juliana Cacheta. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. E além do palavrão, né, otorrinolaringologista, eu brinco que o palavrão tem que ser grande mesmo, porque vocês cuidam de muita coisa. Exato. Dos sentidos que o ser humano tem ali, né, que são a audição, o olfato e o paladar, vocês estão cuidando dos três. Né? Exato. De 5, vocês cuidam de mais da metade. E também são muitos buraquinhos, né? Sim. A gente está falando das crianças, é muito buraquinho para engolir, é muita diversão. Coisa, que é isso. Quais são os principais acidentezinhos domésticos que surgem nas férias? Então, nessa época do ano é um período bem complicado, né? Porque a gente sabe que as crianças às vezes vão ter 20, normalmente 30 dias de férias e raramente os pais conseguem ter essa quantidade de dias para ficar em casa acompanhando as crianças. E o ambiente de casa, muitas vezes, ele não está adaptado para a criança. E, além disso, na escola, a criança tem uma série de atividades que a mantém entretida. Quando ela vai para casa, ela fica um pouco mais entediada e isso é um bom motivo para elas procurarem o que fazer. Então, a gente vê muito, né? Introdução de objetos no nariz e no ouvido, mais comum, né? Miçanga, pecinha de brinquedo pequeno e grãos. Milho, feijão, amendoim, né? Esses são os mais comuns. A gente também vê acidentes com pilhas e baterias, principalmente aquelas redondinhas de balança, de brinquedos, isso também é bastante comum. E a gente vê, infelizmente, ingestão de substâncias que não deveriam ser ingeridas por crianças. Então, elas vão ali mexer no armário de desinfetante, de limpa-prata, de soda cáustica e, eventualmente, vão acabar ingerindo esses líquidos, que é um grande problema que nós temos. Olha, eu achei interessante que geralmente quando a gente pensa em engolir pecinha, botar no nariz, pecinha no ouvido, a gente pensa em pecinha pequena de brinquedo. Mas tem também o grãozinho da pipoca, o feijãozinho, quer dizer, são coisas que é fácil da criança acessar. Exato, e às vezes cai no chão, né? É um negócio que passa desapercebido. Às vezes você come a pipoca ali, fica aquele piruá e pronto, tá ali meio ato. Sabe que esses dias eu tirei um dente de dentro do ouvido, foi bem interessante. Um dente? Foi o primeiro dente, né? O menininho tirou sozinho na escola, ficou super feliz. Meu dente, puf, pôs no ouvido. Aí depois teve que ir lá para eu tirar. Isso foi uma coisa mais diferente que eu tirei esses dias. Mais tranquilo também, né? Tranquilo, nada assim. é. O negócio é o dia a dia do otorrino. O dia tiraram um dente de dentro, né? Vamos extrair um dente no dentinho. Não, no otorrino, que está dentro do ouvido aqui. Exato. Quer dizer, é engraçado isso, porque a criança, como você falou, quando a criança ela vai para a escola, passou ali, tem a brincadeira, tem a concentração, tem o recreio, Sim. vai, gastou energia. Chega em casa, já vai tomar um banho, já dá aquela tranquilizada, aquela acalmada. A criança o dia inteiro dentro de casa. Você consegue segurar, você deixa um pouquinho ali na televisão, você dá uma atividade, mas começa a dar aquela coisa de dentro para fora, assim, né? Eu lembro, tem alguns momentos que eu lembro de que quando eu era criança, assim, eu falo, é uma vontade de subir em alguma coisa, de sair correndo, de sair, é interessante. A minha mãe isso, fala né? que eu era assim também, eu não lembro. Acho que eu sempre fui assim, calúnias, tranquila. Calúnias, já nasci assim, Claro. pleno, né? Educação finíssima.
Mas o que realmente de todas essas coisas são as mais perigosas? Que quando você falou até de beber coisas que não eram para ser bebidas, assim. Exato. Então, o mais perigoso, o mais temido são os acidentes com substâncias cáusticas. Então, quando eu falo substância cáustica, eu estou falando de ácidos e bases, né? Então, quando a gente fala daquelas baterias de brinquedo, bateria de balança, que são aquelas redondinhas, elas são baterias de lítio, de cádmio, de cromo, e são baterias que liberam substâncias alcalinas, né? O nome correto é pilha alcalina. Então, uma vez que aquilo ali entra em contato com uma mucosa, pelo fato daquilo ser úmido, aquilo lá começa a liberar esse tipo de substância na mucosa, e tem estudos demonstrando que em menos de 2 horas você tem uma lesão que provavelmente é permanente. Então essa pra gente é uma situação emergencial. Então uma criança colocou uma pilha no nariz, uma pilha no ouvido, ingeriu uma bateria, é uma situação em que nós médicos ficamos extremamente estressados para ver, né, a situação daquele corpo estranho. Então, não é aquela ideia de que às vezes a gente engoliu uma pecinha de Lego, vai sair depois no vaso, leva uma revista que sai. Não pode, não. Por exemplo, quando são objetos inertes, então a gente está falando de uma miçanga, de uma moeda, principalmente quando são objetos menores de 1 centímetro, uma moeda de 10 centavos, uma moeda de 5 centavos, a gente sabe que aquilo ali muito provavelmente vai passar mesmo pelo trato gastroesofágico sem nenhuma consequência muito grave. Mas, por exemplo, uma moeda de R$1, ela já tem mais ou menos 2 centímetros de diâmetro. Aquelas baterias que começam com 20, o 20 é de 2 centímetros, que são realmente maiores. Então elas ficam impactadas, muitas vezes elas não conseguem progredir. E são com esses objetos que a gente mais se preocupa. Mas sem dúvida, quando é cáustico, é pior. E tem alguns detalhes. Se está carregado, é um pouco pior do que quando está descarregado. Então, se pegou um descartado no lixo, um brinquedo que já estava sem bateria, que não estava funcionando, é menos ruim porque tem menos substância ali para liberar. Pegou um novinho que acabou de abrir, mais perigoso. Esse realmente eu não fazia a menor ideia. Olha que coisa interessante. Quer dizer, então, que se a pilha estiver carregada, ela é mais tóxica do que se a pilha já tiver, digamos assim, ficou usada ali no controle, na varinha, né? Que agora tem as varinhas também. É bem essa pilha redonda mesmo, que parece aqueles reloginhos, né? Tem bastante brinquedo. A gente sabe que os brinquedos que têm certificação pelo Inmetro, eles são mais difíceis de terem esses acidentes porque eles têm sempre um mecanismo de duplo acionamento para abertura. Então, ou tem um parafuso e uma válvula, ou tem uma válvula que tem que apertar e puxar. Então, é mais difícil de remover. Claro, a criança a gente sabe que é capaz de quase qualquer coisa, né? Ela pode quebrar aquilo ali, mas é mais complicado. Agora, brinquedos que não passaram pela certificação do Inmetro, eles não têm ali nenhuma garantia de segurança para a criança. Então, é mais perigoso, né, ter acidentes com esses tipos de brinquedos. E pilhas também, né? A gente tem desde... Você olha, às vezes você fala, que pilha baratinha, você compra, ela não dura nada. Né? Então, para mim, é jogar dinheiro fora quando você compra essas pilhas baratinhas. Aí você vai lá, compra uma pilha que é um pouquinho mais cara, tal. Você sente que ela, além de ser mais pesada, você vê que ela está mais bem acabada ali, né? Você tem umas pilhas que o fabricante só comprou, quer dizer, você tem essa diferença de qualidade, né? Então... Você me lembrou de um fator interessante, e eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui, não recebo nada para falar isso, mas a Duracell, as baterias produzidas têm gosto ruim. Então, pensando justamente nesses inúmeros acidentes que acontecem com crianças ao redor do mundo todo, a Duracell se comprometeu a colocar um sabor desagradável, um cheiro, um odor ruim ali nas baterias. Se você pegar e você experimentar, você vai ver que é mesmo intragável o gosto, justamente para evitar os acidentes. Então, lá em casa, por exemplo, eu sempre dou preferência para essa marca para reduzir um pouco o risco de acidente. Eu acabei também indo muito para esse lado da bateria recarregável, por uma questão que, como a gente está usando muito, né? A gente está usando demais, então assim, vamos segurar um pouquinho o meio ambiente. E conversar também com a minha filha, falar, isso aqui é uma pilha, isso aqui não é para mexer com mão molhada, não é brinquedo, não é para jogar no chão, então também tem que ter um pouquinho essa conversa com as crianças, né? Claro. E você já testou o gosto da pilha? Claro. Sério? Lógico, quando eles lançaram essa bateria, eu fiz questão de comprar e ver. Alguém falou assim, duvido, e você eu falei, eu quero ver, porque assim, o gosto, ele tem que ser muito ruim, porque a criança quando tá ali empolgada de fazer uma coisa, é pouca coisa que segura. E realmente o gosto é
horrível, não dá, assim, acho que a criança que põe na boca, ela cospe na hora, Ela porque é vai muito ter desagradável. Que coisa, que genial. E que responsabilidade, que, né, é bom ver empresas responsáveis assim, a gente tem que valorizar isso, não tem conflito nenhum mesmo. E agora tem uma outra coisa que eu tô revoltado com as empresas, que é esses kitzinhos de fazer colar e pulseira. Que vem letrinha, vem tudo que é de tamanho, miçanguinha de tudo que é tamanho. Aquilo é só para você ficar varrendo, pisando em cima e doer o pé. Porque, né, sai 3 miçangas, o resto tá tudo no chão. Sai 3 pulseirinhas. Então, isso aí também. E tem o fio. Sim. Né? Além do... Então, é o seguinte, eu sempre explico para quem tem 2 filhos em idades diferentes, para ficar atento para esse tipo de brinquedo. Então, é muito comum um acidente com essas miçanguinhas de pulseira, que realmente está bem na moda, e eu acho que é interessante do ponto de vista de coordenação motora, fina ali para a criança aprender a fazer e ficar ali um pouco, né, concentrada naquela atividade, mas se você tem no mesmo ambiente uma criança de 7 anos, de 6 anos, que gosta de fazer essas pulseirinhas, e você tem uma criança de 2 anos, ali não é lugar para esse tipo de objeto, é melhor você não ter, porque uma criança de 1 ano e meio, 2 anos até 3 anos, ela quase sempre vai experimentar esse tipo de objeto. E aí a gente vai ter, né, um problema aí para precisar remover. Você sabe que quando vai no nariz, vai no ouvido e a criança ingere, esse tipo de objeto não é tão ruim. O maior problema é a aspiração. Então, quando esses objetos vão para o pulmão, aí realmente a gente tem uma situação bem crítica, que é uma coisa que pode acontecer. Sim, as bolinhas bem pequenininhas. E aí, se for para o pulmão? Aí é preciso fazer um exame sob anestesia e um procedimento para remoção. É preciso anestesiar a criança, levar no centro cirúrgico para remover o objeto. Poxa, quer dizer assim, colocou ali, colocou umas bolinhas aí, deu aquela... Isso, é assim mesmo. Que às vezes dá o... Né? É desse jeito. Pum, foi parar lá dentro. É cirurgia? Inclusive, existem alguns manuais para introdução alimentar de crianças pequenas e nesses manuais, né, eles fazem, né, os pediatras que ajudaram a desenvolver, as fonoaudiólogas, eles mostram quais são os tipos de alimentos que são seguros para crianças abaixo de 5 anos. E aí está excluído amendoim, pipoca, porque o amendoim, né, mesmo para uma criança que tem dente, ela tem uma coordenação motora pobre, um reflexo pobre. Então, é muito comum um acidente com amendoim em criança pequena. E se for circular e der para cortar, uva, tomatinho, sempre cortar no sentido longitudinal, nunca deixar o objeto arredondado, né? Aquele alimento arredondado, porque isso aumenta o risco de aspiração. Ah, tá. Então o tomatinho, olha aqui, Matheus, aqui, o tomatinho tá aqui, ó. Eu corto ele assim, para ele ficar compridinho, assim, para não ficar aquela rolha. Isso, porque às vezes corta, só que corta e fica um monte de bolinha. Aquilo lá, se cai na traqueia, às vezes é a medida certinha da traqueia, aquilo tampa. Quando ele é longitudinal, ele escorrega. É ruim, mas não é tão grave quanto você ter uma obstrução total do diâmetro da traqueia da criança. Tem aquela lei da proporcionalidade, né? Que diz que aí a gente tem aqui do ombro até aqui o meio, palmo aqui também. E diz que a traqueia é do tamanho do nosso dedo mindinho, é isso? Mais ou menos isso. Pô, olha meu tamanho, olha meu tamanho, eu não sou um cara pequenininho, quer dizer que eu dependo disso aqui para viver, aqui atrás. É muito pouco, é muito pequeno. É apertadinho o ralo. O diâmetro normal. Imagina de uma criança. O diâmetro normal da traqueia de uma criança recém-nascida que não é prematura tem 4 milímetros. É muito pequeno. É menos de meio centímetro. Quer dizer, tem que prestar atenção. Quando eu fiz uma vez, já fui comissário de voo, né? E a gente recebe um treinamento de primeiros socorros. E ele não é ruim, não. A gente recebeu um baita treinamento, ainda mais na Varig, meus irmãos. Era treinamento de verdade. E a gente recebeu um treinamento muito interessante para você de desengasgo, além da manobra de Heimlich, você tem a questão de você levantar um dos braços que você aumenta aqui o tamanho da passagem. É real isso? É real, mas menos eficaz do que a manobra. Se você tiver uma obstrução total,
o indicado é você ir na manobra, porque você vai pegar o restinho de ar que tem dentro do pulmão e vai expulsar para fora com força. Então, isso costuma ser mais eficaz. Quando você eleva, você está tentando fazer justamente isso que eu falei, tentando fazer o objeto, o corpo estranho que está ali, escorregar um pouco e obstruir um dos brônquios em vez de obstruir a via aérea toda. Aí eu queria te perguntar a questão que a gente falou ali, né? Aspirou uma coisinha, caiu no pulmão. O pulmão, aqui em cima, a gente tem toda uma estrutura para fazer com que o pulmão encha, né? E às vezes a gente acha, não, a gente puxa o ar. Não, na verdade a gente assopra, né? Ele enche praticamente sozinho por causa da pressão negativa. Perfeito. Uma cirurgia para retirar um objeto desse é uma cirurgia complexa, não? Ou não? Com certeza. Né? O material que se usa é um material especializado, né? São todos materiais muito pequenos. E eu acho que o principal é o anestesista, o bom anestesista que consegue ventilar, que consegue manter uma criança com uma boa respiração e permite ao cirurgião pôr um instrumento nessa via aérea que já está obstruída, é um excelente anestesista, né? Jamais um anestesista inexperiente pode assumir um caso desse. Interessante a senhora falar isso, porque geralmente na internet aí a gente só vê meme de anestesista, né? Só o anestesista sentado jogando Candy Crush enquanto... Você sabe que eu, como sou otorrino, que faço muito via aérea pediátrica, né? É a minha área, né? O amor da minha vida é a via aérea de criança. Eu tenho os anestesistas em mais alta conta, assim, eu faço procedimentos de alta complexidade e não sei o que seria de mim sem eles, assim, pessoal é muito bom e sabe manejar muito bem situações de estresse extremo. É lógico, né? Ali existem procedimentos de muito baixa complexidade que realmente o anestesista pode ficar tomando café e investindo na bolsa, né? Tem vários memes de anestesista assim. Mas na minha área posso falar com certeza que o pessoal é muito estudioso e muito bem preparado. Quer dizer, então, que realmente você tem cirurgias muito complexas e a anestesia numa criança é diferente, né? O organismo de uma criança é diferente do organismo de um adulto. O anestesista ele tem que ter uma especialização ali, pediátrica também? Nem sempre é necessário, embora haja, né, essa possibilidade de se fazer alguns fellows em anestesiologia pediátrica, mas em geral quem se interessa acaba indo para cursos, né, frequentando eventos que focam em anestesiologia pediátrica. Mas até as medicações que nós usamos são diferentes das usadas em adultos, né, não é só uma proporcionalidade de dose, tem medicações que têm algumas interações em crianças que não têm em adultos, então é um tipo especial de anestesia, né, o que é feito para criança. Eu opero, às vezes, bebezinho de 2 quilos, 3 quilos, né? Então, são anestesistas muito bem preparados. E o que um nenenzinho de 2 quilos tem que fazer? Em geral, são malformações, né? Ou sequelas de intubação. Então, infelizmente, uma das coisas que acontece, inclusive com muita frequência nessa época do ano, é o bebê ter uma bronquiolite, ter uma gripe, uma pneumonia, precisar ser intubado e pós-extubação desenvolver uma lesão, né? Uma estenose de laringe, uma estenose de traqueia. Então, nós atuamos justamente nessa via aérea. Uma estenose é um estreitamento. Então, ali faz uma cicatriz, né? E como é uma região circular, essa cicatriz fecha o orifício. Então, a gente atua ali para abrir essa região e permitir que a criança volte a respirar normalmente. Nem sempre é possível, né? Existem uma série de variáveis envolvidas nisso, mas é possível, sim, a gente hoje oferecer um tratamento melhor para essas crianças do que a gente fazia há 15, 20 anos atrás. Então, quer dizer que numa criança que você acabou de falar, né? Tem 4 milímetros ali, às vezes, de um recém-nascido, você fazer a intubação dela pode gerar uma lesãozinha. Sim. Que depois você tem que vir corrigir. Exato. E então geralmente nasceu com algum probleminha. Quais são os problemas mais comuns, assim, de nascituros, como fala? Adoro essas palavras aqui. Na minha área, a doença de via aérea mais comum em criança é a laringomalácia, que é uma imaturidade da via aérea. Então, o bebezinho tem uma laringe, a laringe é um órgão muito complexo, né? A laringe é usada para falar, é usada para respirar. Quando a gente vai engolir, a laringe se fecha. Então, na laringomalácia, essa laringe ela não se comporta como ela deveria. Então, na hora de respirar, em vez dela se manter aberta para o ar passar,
ela se colaba, ela se colapsa. Então, essa é uma das malformações mais comuns em crianças. Felizmente, a maioria das crianças vai melhorar sem qualquer tipo de intervenção médica, mas tem uma quantidade de crianças aí que varia de 1 a 5% que vão precisar de uma correção cirúrgica. Então, essa é uma das cirurgias que eu mais realizo, né, a supraglotoplastia, que é para ajudar essas crianças a respirarem melhor. E o segundo procedimento que eu mais faço é justamente as dilatações das estenoses, das cicatrizes, que essas não são congênitas, essas são adquiridas por intubação. Que realmente teve que botar. E não deve ser fácil você levar lá o tubo direitinho num bebê, né? Que a gente sabe que durante a pandemia teve muito essa discussão, né? De colocar novatos para entubar, não sei o quê, aquele parece um procedimento tranquilo, mas talvez seja um dos procedimentos mais fundamentais na medicina. Certamente. Né? Para mim, a intubação é um procedimento do médico experiente, jamais é um procedimento para o inexperiente. É que naquela época, né, foi um pouco complicado. Uma situação muito complexa, né? A minha geração não passou por isso, né? Eu peguei uma gripe suína, eu peguei gripe aviária, né, desde que eu me tornei médica, mas uma pandemia como a Covid, talvez nunca mais, né, eu passar por uma situação como essa. Realmente é um período muito crítico, né? Quando vem parar aqui em cima do nariz aqui, que a criança voa, o que acontece com a criança? Ela enfiou o negócio e aí ela percebeu. Aí ela vai tentar tirar. Quando tenta tirar, empurra mais. E aí, como é que faz? Na verdade, o nariz tem uma área de estreitamento que é justamente nessa distância, mais ou menos, que cabe essa ponta do dedinho da gente. Então, quando você põe essa parte aqui, a primeira falange do dedo, é mais ou menos onde você vai encontrar o ponto de maior estreitamento do nariz. E normalmente tá lá, ficou preso, tá? É muito difícil de tirar. A gente vê muita coisa na internet, né? Umas adaptações que se faz para tentar remover esses objetos, às vezes assoprando na narina do outro lado, tentando lavar o nariz. Mas se eu puder dar um conselho para vocês, essa não é uma urgência, tá? É uma emergência, então esse objeto pode demorar aí alguns, inclusive dias para ser removido, não sendo bateria, dá para tirar no dia seguinte ou no outro dia, então esse objeto tem que ser retirado por um otorrinolaringologista. A gente tem uma pinça que foi desenvolvida para isso, a gente tem um material de iluminação que vai enxergar o objeto, a gente vai gastar 3 segundos para remover sem ter dano nenhum. Se você tentar manipular, você pode machucar o nariz, aumentar o risco de sinusite e, empurrando mais, aumentar o risco de aspiração. Então, a melhor coisa é não mexer. Ah, porque dependendo de onde ele passar aqui, ele volta para o lugar mais largo, só que lá atrás. E passa. Ah, interessantíssimo isso. Então, pegar aquela pinça suja, aquela pinça que tira aqui e tentar a própria mãe, não. Não, e nem a gente conversa assim muito com os colegas, eu trabalho num hospital que tem pronto-socorro, né? Eu falo, gente, não desespera, aguenta um pouquinho, eu vou ajudar vocês, não tenta tirar com uma pinça que não é apropriada. A gente tem uma pinça que foi desenhada para a criança, para tirar objeto de nariz. É uma facilidade para remover, não tem sentido você ficar ali usando uma coisa que não é para isso e que só vai talvez machucar e atrapalhar o nosso serviço depois. E aí traumatiza a criança, né? Claro. Se ela tá com dor ali, depois você vai lá fazer, ela não, de jeito nenhum. E eu acredito que justamente porque reis, rainhas, imperadores tinham filhos, que talvez a otorrinolaringologia seja uma das especialidades da medicina mais antigas, né? Que se tem registro na história. Quer dizer, a gente estava brincando daquela questão dos 5 sentidos, né? Na verdade, que mas você tem ouvido sempre dói, dor de ouvido, qualquer dor aqui nessa região aqui, ela é diferente da dor. Do pescoço para baixo, meu irmão, você aguenta. Do pescoço para cima é ruim. Dor de ouvido, dor de dente, dor de garganta, aquela dor de garganta ruim mesmo, quer dizer... Então, além de você ter todo esse cuidado, os primeiros problemas que o ser humano foi se incomodar, digamos assim, foram esses, né? Então, a gente está falando que é uma das mais antigas, qual é o futuro da otorrinolaringologia? Eu acho que o futuro da otorrino é não deixar ninguém ouvindo mal. Os maiores avanços que nós temos tido têm sido na área de reabilitação auditiva.
A gente chegou a um ponto que percebeu que ouvir bem faz parte de você se manter jovem, se manter ativo, se manter o cérebro funcionando, se comunicar bem, manter-se vivo como ser humano, que quando a gente perde a audição, a gente perde a nossa capacidade de comunicação. Então, cada ano que passa, nós temos equipamentos mais modernos, menores, mais bonitos e mais aceitáveis para fazer as pessoas viverem mais e viverem melhor. Porque todos aqui neurocirurgiões, né, psiquiatras, todo mundo fala muito disso. De você, a partir do momento onde você tem a surdez, existe o isolamento. Não só, a gente fala, o isolamento social, mas você continua conversando. Não, existe o isolamento sensorial. Você não é estimulado, não tem mais o carro passando na rua para o teu cérebro, opa, um carro, um passarinho, não sei o quê, sabe? Esse estímulo, você fica isolado numa caixa ali. Então, isso realmente diz que para a demência Sim. acelera muito a questão da demência. E antigamente, todo implante ele era grande, né? Aqueles implantes cocleares eram sempre grandes, né? Hoje você olha, a pessoa está com um pontinho assim que, olha, bem mais discreto que esse pequenininho que eu estou aqui. E ele é um aparelho que permite ela ouvir. Então, essa miniaturização, ela ajudou muito, então, a área. Sim, e na verdade, há 2 anos atrás, acho que 1 ano e meio, nos Estados Unidos, como eles perceberam justamente isso, né, o impacto da perda auditiva nas questões econômicas, sociais e também no impacto na demência, o governo lançou um desafio para que as empresas, né, e tem um prazo para isso, mas que as empresas devem criar aparelhos auditivos que sejam baratos, acessíveis, autorreguláveis, então a pessoa vai ali na farmácia, ela compra um aparelho, ele se autorregula. Isso para perda leve e moderada é possível fazer, claro que nem toda perda vai ser possível de se fazer esse autoatendimento, mas para perdas leves e moderadas é factível e que eles sejam bonitos e pequenos. Por que a gente aceita usar um fone da Apple ou de qualquer outra marca, e a gente acha que o aparelho é coisa de velho. Então a gente precisa acabar com isso. Então os Estados Unidos já tomou a dianteira disso aí, e eu creio que em alguns anos a gente vai ter aparelhos esteticamente muito bonitos e muito potentes. Mais menorzinhos do que muitos fones, né, Exato. Desses aí. Nossa entrevista voou, mas eu queria que antes da gente ir, a senhora deixasse seu Instagram, um recadinho pro pessoal de casa. Bom, o recado é que a otorrinolaringologia é a mais linda e incrível, né, das especialidades. Espero que vocês, se precisarem da minha ajuda, possam me encontrar. Minhas redes sociais é Juliana Caixeto Torrino e estou à disposição e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Com essas dicas, a gente se despede. Lembrando que, olha, melhor coisa com criança, conversar, botar às vezes uma travinha em algum lugar ali, e realmente isso que a senhora falou é muito interessante. Você tem filhos de idades diferentes, saiba quais são os brinquedos que os dois podem brincar e quais são os brinquedos que só o mais velho pode pegar e que tem que, ó, fechar a porta do quarto. Um grande beijo e até o próximo programa.